Graça e paz, igreja gloriosa. Nós estamos aqui porque nós queremos mais dele. É ou não é? É por isso que nós saímos de casa. Nós queremos mais dele, nós queremos vivenciar mais dele em nossas vidas, como igreja unida do Senhor. Porque aonde tiver dois ou mais, aí ele está, não é verdade? Aonde estiver dois ou mais, a gente tem falando dele, a gente tem certeza que a presença dele é conosco. E ele está nesse lugar, amém? Pode se assentar. Essas terças-feiras têm sido gloriosas. Eu não sei vocês, mas eu estou muito entusiasmada no Senhor. Porque Ele realmente tem feito coisas extraordinárias através daquilo que Ele tem nos ensinado. E eu acredito que aquilo que chega ao nosso coração, para que faça parte de nós, é o que nos fará andar avante. É o que nos fará tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Não é só aquilo que eu venho aqui e conheço, mas aquilo que realmente eu estou recebendo do Senhor dentro de mim. Amém? E nós vamos falar hoje sobre uma coisa que eu vejo muita gente não vivendo, não vivenciando, por causa de doutrinas, ou por não compreender, ou por ainda não ter chegado a esse entendimento. E que é uma prática poderosa do povo de Deus, que é a oração em línguas. A oração em línguas, ela é uma chave para o aperfeiçoamento. Então nós precisamos entender e tomar posse disso. Receber essa verdade e vivenciá-la, para que nós possamos adentrar um novo tempo em nossa vida. E eu quero que você abra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre oração em línguas? Levanta a mão para mim. Quantos já ouviram falar? Quantos nunca ouviram falar de oração em línguas? Levanta a mão. Nunca ouvi falar. Então, todos já ouviram, né? É porque nem todos levantaram a mão quando eu falei. Eu perguntei se já ouviram falar. Quantos praticam a oração em línguas? Levanta, fica em pé. Quantos praticam a oração em línguas? Fica em pé, por favor, para eu poder identificar melhor. Amém. Lá na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve a essa igreja, capítulo 2, verso 14, apóstolo Paulo nos ensina, através das cartas dele, ele não ensina, ele não escreve só às igrejas, ele não escreveu às igrejas, ele escreveu às igrejas que ainda permanecem, amém, gente? Então as cartas valem para nós. Verso 14 fala assim, as pessoas não... Isso. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade que vem do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Algumas versões falam que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não sei se você conhece essa versão, mas tem versões que falam, eu vou referir a ela porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Então, o que ele está dizendo? O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Que homem natural é esse? É aquele que não conhece a Cristo ainda, não se converteu? O que você acha? Sim? Não. Né? O homem natural que está falando aqui, a Bíblia de Jerusalém, a tradução de Jerusalém fala assim, o homem psíquico não compreende as coisas do Espírito. Ou seja, o homem, não é o homem que não conheceu a Cristo, mas o homem que anda fora do entendimento espiritual. Amém? Não é o homem que não se converteu. Então está falando para nós, porque a gente precisa entender que a Bíblia, ela foi feita para quem conhece a Jesus, ela não foi feita para quem não conhece a Jesus. Ela é um ensino para nós, igreja do Senhor, amém? Então tudo que você vê na Bíblia, se você quiser passar
botar uma pessoa que não conhece a Cristo como exemplo, você já está errando. Porque ela fala aos crentes, ela quer ensinar aos crentes. E por crente, eu estou dizendo aquele que crê, amém, gente? Amém? Se a Bíblia afirma que ele não compreende as coisas do Espírito, como eu posso dar ouvidos para quem não discerne coisas espirituais? Me fala. Como eu consigo fazer isso? Não dá. A gente não pode dar ouvidos a quem não discerne espiritualmente. E a gente vê que existe uma doutrina de oração que não em línguas, existe uma teologia sobre não orar em línguas. E eu não estou aqui para julgar isso, amém? Mas como é que eu, sendo espiritual, posso dar ouvido a quem não discerne isso? Amém? Antes de dar sequência, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça e, com a autoridade espiritual de crente que você tem, fala, entendimento se abra em nome de Jesus. Que toda crença que está em discordância com a tua palavra, Senhor, caia nessa noite por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós precisamos viver na palavra. O que sai da palavra não é prática para mim. E se a Bíblia fala sobre oração e línguas, o que ela está falando para mim? Paulo está ensinando. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, fala só sobre oração em línguas. Então, se você depois quiser se aprofundar, leia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Todinho está falando sobre oração em línguas. E eu te aconselho a se aprofundar sim. Eu te aconselho a vir buscar sim. Porque tudo aquilo que você adquirir é seu. É conhecimento seu. Amém? E você pode falar porque você tem a autoridade de quem aprendeu e vive. A autoridade que existia na vida de Jesus era uma autoridade de quem vivenciava a vida no Espírito. Todos ficavam impressionados. Quando já leu a Bíblia e vê que o pessoal fala, nossa, ele tem autoridade, né? A gente vê, ele tem autoridade. Essa autoridade, ela é adquirida não em conhecer, mas em tomar posse. Não é só eu ouvir, mas é eu ouvir e vivenciar. Amém, gente? Amém? Vocês estão me entendendo? Normalmente, né, o que acontece quando a gente está orando em línguas? A gente não tem que ficar mandando a mente da gente parar um pouco? Se calar? Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, que falava-se de oração em línguas, e foi natural, porque eu nunca fui crente. Então, eu fui crente, fui batizada e recebi isso já quando eu fui cheia do Espírito Santo. Então, eu não tinha nenhuma trava na minha cabeça quanto em relação à oração em línguas. Então, eu preciso que você entenda que você, muitas vezes, foi ensinado sobre não orar em línguas, você vai precisar tirar essa trava. Amém? 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 Então, o Alex, o apóstolo, a gente se converteu, foi batizado, foi cheio e oramos em língua. E às vezes quando você está orando em línguas, você está lá, de repente você está lá no seu quarto em oração e você começa a canta, labaxuri, canta, labalabachore, canta. Ixi, eu estou orando que nem o apóstolo, ou então que nem o pastor. Eu acho que eu estou imitando ele. Não é isso que muitas vezes vem na mente da gente? Na minha já veio, na sua já veio? Não, seja verdadeiro, já veio na sua mente que você está só imitando os outros e fazendo... Você não sabe nem o que você está falando? Não é ou não é? É ou não é? Então, muito bem. Gesiane, eu vou falar boa noite para você, você me responde boa noite, amém? Boa noite. Ela está me imitando? Ela está me imitando? Não, ela está falando a mesma língua que eu. E como cidadãos do céu, nós temos uma linguagem, amém, gente? E essa linguagem é a oração em línguas. Então eu posso ficar lecântera, labachuri, canta, labachore, canta, lá, igualzinho o meu pastor que eu estou orando em línguas. É a linguagem do céu, é a nossa linguagem. Beleza? Você já pega a sua mente e já cala ela. Então, o homem psíquico, ele não tem conhecimento do Espírito.
mesmo sendo convertido. Beleza? Entenderam aí? Então, o homem, uma coisa que você precisa falar para você mesmo, eu não posso ser alguém que só anda naturalmente. Eu tenho que ser alguém que anda no Espírito, para que eu possa vivenciar as coisas do Espírito. Então, você tem que estar falando isso para você, porque você pode se tornar alguém só psíquico, alguém natural, e alguém que não vai entender das coisas do Espírito. Então, o homem racional não entende sobre isso. Então, você não pode dar ouvidos a isso. E nem a você mesmo. Com relação à oração em línguas. Calma aí. Então, todas as barreiras da nossa mente com relação à oração em línguas, elas precisam cair por terra. Elas vão precisar. Você vai ter um trabalho. É um trabalho, um esforço seu. Ok, gente? Eu estou aqui trazendo e vou falar para você sobre oração em línguas, mas esse trabalho vai ser feito por você, na sua intimidade, no seu dia a dia, na sua vida. É você que vai trabalhar isso para que caia mesmo essas barreiras. É você que vai ter que ficar lutando contra a sua racionalidade, porque não dá para entender. Você não vai entender o que você está orando. E você vai entender já já por quê. Romanos 8, 26. Abra lá. E eu espero que você que está nos assistindo ou vai nos assistir daqui a um tempo, você possa compreender isso e vivenciar essa coisa poderosa que Deus nos deu, que é a oração em línguas. Que você possa ser aperfeiçoado por ela. Que essa palavra entre realmente no seu coração e te abra visão, te abra portas que você ainda não tinha adentrado. 8:26. Fala assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Né? O que Paulo está falando aqui? O Espírito, né? O Espírito ele auxilia aonde? Nas nossas fraquezas. Nós temos fraquezas? A gente tem uma, tem duas, tem três, não sei, mas a gente tem fraquezas. Então a oração, o Espírito, ele nos auxilia e ele traduz a nossa oração. Então ele vai estar em contato com o Espírito de Deus. E o critério, né? O critério para orar em línguas são as nossas fraquezas. Esse é o critério. Por que eu vou orar em línguas? Porque eu tenho fraquezas. Por que eu oro em línguas? Por causa das minhas fraquezas. Mas que fraquezas são essas? Está lá em Romanos capítulo 7. Vamos acompanhar comigo, verso 15. Está um pouco atrás aí, pertinho do 8. A partir do verso 15. Eu quero ler até o 25 com você. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso eu me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que a minha pessoa, isso é, a minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Vou parar aqui, 19. Mas se você depois quiser ler até o 25, anota aí e dá uma olhada lá. Então, por quê? Por causa disso, porque o bem que eu sei, eu tenho noção do bem, eu sei, esse eu quero praticar, eu não pratico. Mas o mal que eu tenho noção, que é ruim para mim, eu pratico e pratico e pratico. Não é assim que o Paulo está falando? É ou não é, gente? Paulo está falando isso. Paulo está falando isso literalmente, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Então, às vezes a nossa fraqueza, né? Eu não quero fumar, mas eu fumo. Eu não quero mentir, mas eu minto. Eu não quero ver pornografia, mas eu vejo. Ou seja, a fraqueza está ali em mim. Eu preciso da oração em línguas para que eu me fortaleça.
para que eu consiga eliminar de mim essas fraquezas. Porque elas estão lá, elas fazem parte do homem natural, do homem que viveu muito tempo longe de Cristo, do homem que estava morto. E foram coisas que eu fui adquirindo. E que se eu não vigiar, me derruba. Então nós precisamos, fala assim, eu preciso da oração em línguas. Fala para você mesmo. Você que vai assistir, você que está em casa, fala, eu preciso da oração em línguas. Para entrar numa operação no seu interior e arrancar a sua alma de lugares que você não sabe onde ela está. Então, a oração em línguas, ela opera no interior da gente e tira a nossa alma de lugares que a gente não imagina aonde está. Estão entendendo? A gente não tem compreensão da extensão do que nós somos interiormente. A gente não tem noção. Então, nós precisamos desses, como diz eu não sei se é os pentecostais, se é os assembleanos, se é o, não sei, os mistérios. A gente precisa desses mistérios da nossa vida. Se a pastora Pama estivesse aqui, ou a pastora Ivanilde, ela sabe, né, pastora Ivanilde? É mistério? Então, a oração em línguas, ela é uma operação no nosso interior. Ela é uma operação no nosso espírito. Estão me entendendo até aqui? Amém? Estão me acompanhando? Está caindo, eu estou sentindo muitas correntes, cadeias caindo aí, eu estou ouvindo. Está caindo, está quebrando. Então a oração em língua é aquela onde eu só oro, mas eu não decido o que eu vou orar. É assim, eu oro, mas eu não decido, eu não decido o que eu estou orando. É normal. É coisa de louco, mas é normal. Porque Deus não nos deixa entender. Vou fazer uma pergunta. Por que Deus não nos deixa entender o que nós estamos orando em línguas? Porque tem coisas que se a gente estivesse ouvindo o que a gente está falando, a gente não orava. Sabia disso? Você sabe disso. Tem coisa que se eu estiver ouvindo, eu não oro. Vou dar um exemplo. Vou orar pelo meu casamento. E vai ser bem assim, Senhor, muda meu marido. Mostra para ele o que é ser o sacerdote da casa. Ele precisa entender o que é isso. Amém? Maristela orando no natural dela. Porque o meu marido é cheio de defeitos. Deus, você não sabe. Ai, como eu sofro com esse marido, meu Deus. Né? Nenhuma de vocês ora assim, eu sei. E aí, quando eu entro no Espírito, orei naturalmente, agora eu vou orar no Espírito. Eu começo a orar pelo meu casamento em línguas. Estou orando em línguas. E aí o Espírito, ele começa a orar no sentido correto da coisa. Ele começa a falar, Senhor, abre o meu entendimento para eu ver como o meu marido é uma bênção na minha vida. Senhor, que eu aprenda a dar valor no marido que eu tenho. Senhor, que eu aprenda a olhar meu marido com olhos de amor, com olhos de entendimento. Você está entendendo que a oração vai mudar? E se eu estiver entendendo isso, eu não vou falar? Porque eu quero que Deus muda ele. E já está bom demais. A oração em língua, gente, é a oração perfeita. Porque não tem o nosso envolvimento. Ela é a oração perfeita, porque nós não estamos envolvidos emocionalmente com ela aqui agora. O nosso racional não está funcionando. Aqui é espírito conectado ao espírito. É espírito conectado ao espírito. Amém? Amém? Por isso que ela é perfeita. Né? Aqui a gente não ora para ficar rico, a gente não ora para ter coisas, a gente ora naquela vontade que Deus tem para que nós não alcancemos aquilo que Ele quer que nós alcancemos para nossas vidas. Você não decide o que você está orando, é Deus que decide o que você vai orar. Com gemidos inexprimíveis. Ele traduz o que está dentro de nós, a nossa real necessidade, Ele traduz para Deus.
é uma construção espiritual dentro de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, e eu vou fazer você abrir todos os versículos hoje. Sabe, gente, o nosso respaldo é bíblico. Nós somos bíblicos. 14, verso 4. Fala assim: quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Quem ora em línguas, ou seja, em algumas versões está falando, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então é uma construção que eu estou fazendo dentro de mim. A oração em línguas edifica a mim mesmo. Põe outra versão para mim aqui, só essa que fala quem ora em línguas. Eu acho que é a tradicional mesmo. Ou a NVI. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, Paulo está afirmando que eu faço uma construção espiritual dentro de mim. Eu construo. O que é edificar? É construir um edifício. E eu posso. Essa construção espiritual, ela é conforme eu desejo. Ela pode ser uma casa térrea, ela pode ser uma casa de 2 andares, ela pode ser um edifício com vários andares. Sou eu que defino isso. É a minha prática. É o que eu quero. É que vai fazer a diferença. É aquilo que eu estou praticando que vai fazer a diferença. Amém? E a oração em línguas, ela define a verdade sobre todas as verdades bíblicas. Então, nós precisamos entender por quê, amém? Porque a oração em línguas não é quanto você sabe sobre ela, mas é quanto você acredita e ora. Amém? Não tem nada a ver quanto o que você sabe, mas o quanto você acredita e ora. Se na gente foi natural, quando a gente se converteu, que a gente recebeu o Espírito Santo, que a gente foi cheio do Espírito Santo e a gente começou a orar em línguas, eu não entendia nada sobre isso, mas eu orava em línguas. Então não tinha nada a ver com o que eu sabia, tinha a ver com a manifestação do poder de Deus na minha vida. Quantos estão me entendendo? Eu não sabia sobre oração em línguas até me aprofundar mais no Evangelho, mas eu já orava em línguas. Quantos aqui tiveram essa maravilha de simplesmente viver o poder de Deus e depois entender o que está vivendo? Quantos aqui foi assim? É lindo, né? É lindo. Então, quando você ora, ela opera por si só em você. Então, quando eu oro em línguas, ela opera por si mesma em mim. Há uma operação, independente da minha vontade. E o nosso problema hoje é que a gente, muitas vezes, a gente está querendo ser consumidor. A gente está aqui para ter, a gente conhece, a gente busca, né? A gente começa até falar, fulano ministra melhor, ciclano ministra melhor. Eu gosto mais da palavra de ciclano, eu gosto mais da palavra de fulano. E a gente precisa entender que mais do que conhecimento, eu preciso aprender a receber, porque o que eu recebo é meu. E nem sempre o conhecimento eu coloco em prática. Quantos aqui sabem que se pular de um prédio... Não, vou fazer uma coisa mais prática. Aí ninguém vai pular do prédio, né? Uma coisa mais... Quantos sabem que tomar Coca-Cola faz mal para a saúde? Levanta a mão. Quantos já pararam de tomar por causa disso? Uau! Então o conhecimento não quer dizer nada. Não é verdade? Não é verdade, gente. Porque a internet, ela expõe um monte de coisa que é verdade. E a gente bota em prática, não. Eu sei que Coca-Cola faz mal. Mas é tão gostoso. O pecado também é gostoso, viu, gente? Senão ninguém pecava. Então não é o quanto eu aprendo, mas é o quanto eu recebo dessa informação. É o quanto eu estou recebendo dentro do meu espírito, que vai contar. Amém? Fique com essa aí para você. Porque o que eu sei... Não entendi o que eu escrevi. Vamos lá. O quanto eu sei é o quanto eu vou saber, mas o quanto eu recebo é o quanto é meu. Eu recebi é meu. Ninguém tira, ninguém toma de mim. O que eu recebi é meu, ninguém toma de mim. É meu. E conhecimento eu esqueço. Quando eu tenho informação, eu posso esquecer. Você lembra da matéria de geografia que você teve lá na 5ª série? Mas eu recebi. Eu não lembro nem
Às vezes eu leio coisa que eu não lembro 3 horas depois, alguma informação. Mas eu tive uma informação ali. Então é o que a gente recebe aqui conta, amém, gente? Abre lá em João, capítulo 1, e eu vou fundamentar isso na Bíblia. Isso aqui, inclusive, é o versículo dessa igreja. É o que fundamenta a nossa igreja. Está baseado nesses versículos. Eu vou ler só o 12. Mas todos quantos o receberam, mas o quanto eu recebo dele na minha vida. Nós precisamos entender isso. Não estou dizendo, não, agora você não vai mais buscar nada, você não vai conhecer. Não, eu me sento nessa cadeira para receber o que Deus tem para mim, no coração, no meu coração, gente. É essa a postura que eu tenho. Não é que você vai parar de ouvir, ou parar de vir nos cultos, ou parar de ir em congresso, ou parar de buscar. Não, mas eu vou entrar com outro entendimento. Eu não estou aqui só para marcar presença e sentar na cadeira, eu estou aqui para receber de Deus. Amém? Então, isso quer dizer o quê? Você não precisa saber nada sobre oração em línguas. Você só precisa orar em línguas. Que o poder vai operar em você. Amém? É uma questão de fé. A fé é você pisa e o chão aparece. Nós precisamos entender que tem coisas que vai ser fé. Ou você anda nesse nível, ou você não vai vivenciar as coisas do reino de Deus. E essa oração é perfeita, e por isso não somos nós que oramos. É o Espírito que ora. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do 9. Fala assim: no entanto está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus já está falando aqui, olho natural não viu, ouvido não ouviu, e a mente não imagina o que Deus está deixando disponível. Amém, gente? Já começa explicando e fala assim: todavia, Ele o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém recebe os pensamentos de Deus, a não ser que o Espírito de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E você vai vendo, volta lá, que o Espírito... Não, essa aqui não está dando para ver, não. Na versão que você tiver aí, você vai ver que há um discernimento entre o Espírito de Deus, letra maiúscula, e o Espírito do homem, letra minúscula. Para você entender que o Espírito de Deus, ele fala o Espírito do homem. Para você entender que há diferença do Espírito de Deus e o Espírito do homem, porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então essa parte espiritual nossa tem acesso ao Espírito de Deus. Então, aquilo que o homem natural não vê, o homem espiritual vai viver, vai vivenciar, vai tomar posse, vai receber. Amém, gente? Por quê? Porque ele está vivendo em outra esfera. Ninguém sabe sobre você, a não ser o Espírito. Ninguém sabe sobre você, a não ser o Espírito. E ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender isso.
Isso precisa ser uma verdade revelada no nosso coração. O Espírito revela ao Espírito. Traduz. Fala. Tanto que a gente muitas vezes não entende. Às vezes você pode ter sofrido um trauma quando a sua mãe estava grávida. O Espírito sabe disso, então ele traduz isso. E por causa dessa sua prática de oração em línguas, você vai sendo curado, você vai sendo destrinchado, você vai adentrando em níveis de cura que você nem imagina. Isso vai quebrando os seus traumas que você nem sabia que tinha no seu espírito. Porque você pode não lembrar, mas a ciência explica que a gente sofre trauma já desde da gestação, viu, gente? Se você não conhecia isso, pode buscar, pode pesquisar na internet que os estudiosos falam que a gente tem traumas lá da gestação, não é, apóstolo? Lá da gestação, que você nem sabia que tinha. Mas o seu espírito sabe que você tinha. Às vezes você foi rejeitado, você tem um espírito de rejeição dentro de você que você não sabe por quê, mas o seu espírito, conectado com o Espírito de Deus, sabe disso, e a sua oração vai ser nesse sentido, e você vai ser destravado nisso. Você vai ser curado. Quantos estão me entendendo? Dê um glória a Deus. Abre lá em Isaías 28, 12. Eu vou falar, a Bíblia tem respaldo na Bíblia, viu, gente? O que Paulo estava falando está lá em Isaías. A Bíblia é respaldada na Bíblia, toda ela. O Antigo Testamento explica o Novo Testamento e o Novo Testamento está respaldado no Antigo Testamento. Não dá para entender de Bíblia se você não anda sobre ela. 28, 12. Ops. Eu quero uma versão. Bota aí no meio para mim, que a minha não está na versão que eu gostaria de explicar, não. Não está. Não, 11, a partir do 11. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: este é o descanso. Dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Então, ali está falando da língua estranha, de uma língua que Deus falará a este povo. Ou seja, já estava falando que nós iríamos ter uma língua exclusivamente nossa, de espírito para espírito. E essa língua dá repouso, dá descanso. Você pode estar orando em línguas revoltada da vida, você sabia disso? Ou revoltado? Você pode estar com muita raiva, morrendo de ódio, orando em línguas. Chateado, orando em línguas. Machucado, orando em línguas. Se sentindo revoltado e orando em línguas. Sabia que você pode fazer isso? Porque a oração em línguas depende do que eu estou me sentindo, de como eu estou me sentindo. Mas se eu estiver orando no meu racional, eu vou estar falando o quê? Eu vou estar só murmurando e reclamando da vida. É ou não é? Alguém já orou chateado? No mínimo fala: mata, Deus. Mata. Né? É ou não é? Tira esse incircunciso da face da terra. E quando eu estou chateada e estou muito magoada, eu começo a orar em línguas. Eu aprendi isso, eu aprendi isso tão na minha rente idade convertida, de convertimento. Eu não tinha nem um ano de convertido e eu praticava muito oração em línguas. Porque eu nunca tive problema no meu casamento, então eu orava em línguas. Né? Ele também não tinha problema no casamento, mas ele orava em línguas. Eu não tinha problema com o meu trabalho, eu orava em línguas. Eu não tinha problema com meus filhos, eu orava em línguas. Vocês estão entendendo? Que você tem uma ferramenta poderosa em mãos, que você pode acessar ela a qualquer instante, onde você estiver. Eu saía daqui, eu ia orando em línguas até o meu trabalho, todo dia de manhã, porque eu gosto de orar em línguas, viu, gente? Eu pratico essa oração desde sempre. Se eu não estiver fazendo nada, eu estou orando em línguas. Se eu estiver cozinhando, eu estou orando em línguas. Porque eu não preciso, eu estou orando em línguas, cozinhando, correndo.
Acho que até por isso que eu gosto mais de orar em línguas, porque eu não preciso, eu tô ali conectada e não preciso parar o que eu estou fazendo. Amém? Eu espero que você entenda. Porque se você começar a praticar, tu vai viver coisas inimagináveis. Eu espero que você esteja entendendo o que é oração em línguas, para que você possa ser aperfeiçoado nele. Ele nos deu línguas estranhas para nos dar descanso e resgatar dentro de nós. E resgate dentro de nós. Estou acabando, viu, gente? E a oração em línguas, ela não passa por nossos bloqueios. Ela não fica parada lá no meu bloqueio. Ela continua. Eu não fico bloqueada. Você está entendendo? Você pode, é como eu falei, né? Você pode estar com raiva, chateado, mas você está orando em línguas. Isso acalma. Isso nos resgata lá dentro. É igual água. Você precisa conhecer a fórmula da água para beber água? Precisa? Mas você sabe que a água faz bem para você, não sabe? Então você toma água. Oração em línguas é a mesma coisa. Agora eu vou trazer na sua memória isso, porque da outra foi a marca da promessa, né? Quem lembra da marca da promessa aí? Gravaram? Então agora eu vou falar da água, para que você se lembre se lembre da oração em línguas. Você não precisa entender sobre água para tomar água, porque você sabe que a água faz bem para você, amém? Quantos aí sabem a forma da água, o que a água faz? E muitos de nós não sabem nada disso, a gente só toma água, porque nós nascemos e nos ensinaram a tomar água. A oração em línguas é a mesma coisa. Então quando você se lembrar de água, se lembra da oração em línguas. Botei aí na sua memória agora? Então eu quero te encorajar a fazer isso nessa noite, amém? Como? Como, apóstolo? Como eu posso? Desejando. Porque você ora em línguas quando você deseja, ou quando você deseja por outra pessoa. Eu também posso orar por você desejando que você receba, amém? Mas você tem que desejar isso. E eu quero que você deixe seu material na sua cadeira. Eu quero que você, se você entendeu o que eu falei para você, eu quero que você ore agora, desejando essa prática. Desejando a oração em línguas. Sabe, vai parecer que a sua língua tem vida própria, vai parecer que não faz sentido, mas é isso mesmo, sabe? É isso. Vai parecer que você está me imitando, mas é isso mesmo, é assim que funciona. Então eu quero que todas as travas da sua vida, que te impediram até hoje de orar em línguas, eu quero que você não dê nem ouvidos para ela hoje. Eu quero que você agora feche os seus olhos e ore desejando. Fale ao Senhor: Senhor, eu desejo, eu quero esse dom, eu quero o dom de línguas. Fala para Ele, porque isso é um dom do Espírito para nós. Então fala para Ele: eu quero o dom de línguas, eu quero receber esse dom na minha vida. Fala com Ele, fala. Pede para Ele, mas pede com vontade mesmo, mas pede desejando do seu coração. Que o seu espírito se conecte agora com o Espírito de Deus. Sabe, que realmente você possa vivenciar isso a partir dessa noite. E se você já sentir vontade, já pode soltar a sua língua e começar a cantar. Solta e nem se preocupa. Não tente entender, porque você não vai entender nunca. A ideia é essa. Não é para você entender, é para você ser traduzido no céu. É para que o seu espírito leve a informação correta do que é necessário de verdade para você. Salsa que só queima, que não se apaga, somos tua igreja. Eu não quero que você cante, continue orando em línguas. E deixe essa música entrar nos seus ouvidos. Somos sacrifício,
Rebalabalabalabaxure, candelabalabalabashure, candelabalabalabasure, candelamanias. Orebalabalabaxure, candelabashure, candelamanias. Ei, receba o dom de línguas. Receba o dom de línguas. Receba o dom de línguas. Solta a sua língua e deixa o Espírito orar. Que nos trouxe aqui, Senhor. Balabalabalabaxore, candelabalabalabashure, candelaba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 lab
seguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Ore bala bala basure cantela bala bala basure cantela bala. Continua, solta sua língua. Solta sua língua. Deixa a sua mente desativada. Deixa a sua mente desativada. Solta sua língua, solta sua língua. Nesse teu altar somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer Olha pra mim. Se você pode, olha aqui pra frente. É orando em línguas que de repente a gente se torna mais sábio. De repente a gente se torna mais paciente. De repente a gente tem mais discernimento. De repente. Aí os de repente de Deus vai acontecendo dentro da gente. Vai abrindo chaves, vai abrindo portas. A gente vai sendo aperfeiçoado. Sabe, aquele de repente que você não sabe como surgiu. É essa prática na sua vida que vai mudar toda a sua história. É colocar isso em prática que vai desatando todos os nós que está dentro da sua alma. Vai te dando descanso, vai resgatando dentro de você aquilo que estava perdido. Se você colocar isso em prática diariamente, você vai entrar em níveis que você nem imagina. Sabe, eu quero te encorajar a todos os dias orar em línguas. Sabe, você não precisa parar nada para isso. O bom é isso. Você pode estar atendendo uma cliente, fazendo a sobrancelha e orando em línguas. Sabe, você pode estar trabalhando lá, fazendo uma unha e orando em línguas. Porque às vezes você está até orando pela pessoa ali, coisas que ela precisa e o Espírito está desvendando tudo e você não sabe o que é, mas aquela pessoa vai receber. Você pode estar orando pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa em línguas. Você não sabe, mas Deus está operando através dessa
ferramenta poderosa que Ele colocou nas nossas vidas. Existe uma maneira de ser muito, muito mais útil do que a gente imagina para o reino. Amém? Eu quero que, sabe, o pastor Daniel cante de novo. Foi a tua presença que me trouxe aqui, né, até o fim. Eu quero que você adore o Senhor com essa canção, porque foi o Senhor que te trouxe aqui para isso, amém? Às vezes você nem sabia que precisava disso. Às vezes você achou todo de paraquedas nesse culto. Não, Ele te trouxe aqui para você viver isso, para você receber isso. Não conhecer só, mas Ele trouxe você aqui para você receber essa ferramenta preciosa de aperfeiçoamento de você como igreja do Senhor, amém? Então vamos adorar o Senhor com essa canção. Foi a tua presença. Pode cantar, gente, abre a boca. Fala isso pra Ele. Que nos trouxe aqui, Senhor. E se você não conseguir ficar de pé, não fica também. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Você precisa viver isso na sua casa. Você precisa vivenciar isso na sua casa. Se você está nos vendo hoje, você precisa vivenciar isso também. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Não seja um homem racional. Não seja um homem natural. Não seja uma mulher natural. Seja uma mulher espiritual. Para que você possa discernir as coisas do Espírito. Coloque a mão sobre o seu coração. Uma no seu coração e a outra na sua cabeça. Você vai orar para você mesmo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu quero vivê-la. Senhor, eu quero entrar em lugares que eu ainda não entrei. Eu quero eu quero acessar a sabedoria do reino. Senhor, aumentar o meu discernimento sobre as coisas. Senhor, eu quero encontrar descanso em Ti, Senhor. Eu quero ser curada por Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor tenha acesso ao meu interior através dessa oração em língua, Senhor, que esse dom se manifeste na minha vida poderosamente, diariamente, sempre, sempre, para todo sempre, Senhor, que eu nunca me esqueça, mas que isso que eu recebi seja algo que eu vou carregar o resto da minha vida. Daqui para frente, eu vou escrever uma nova história contigo. Amém? Aleluia! A Ele que é digno! A Ele que é digno! A Ele! Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo. E você que está crescendo a cada terça-feira aqui, aumentando o seu entendimento sobre as coisas espirituais, eu vou falar sobre a glória da segunda casa. E eu quero te convidar, antes de você ir embora, eu quero te convidar a cumprir mais um mandamento, que é ser fiel à casa do Senhor, na sua renda, com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece esse mandamento. Se você não conhece, está lá em Malaquias 3:10, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, que fala sobre isso. E quem entende, recebe, vive isso com alegria, porque
Porque Paulo fala, faça com alegria. Mas a alegria vem do coração de quem recebeu e entendeu. Recebeu como verdade isso. E vivencia isso. Amém? Então quero te convidar antes de sair a cumprir esse mandamento de Deus. Porque isso é um mandamento de Deus, isso é um princípio de Deus para nos prosperar, para guardar a nossa renda, para nos abençoar. Amém?